Léo, meu irmão, me lançou um olhar do outro lado do tribunal. Era aquele mesmo sorrisinho nojento e triunfante que ele sempre teve, o mesmo que eu me lembrava da minha infância, logo antes de ele quebrar uma das minhas bonecas. Ao lado dele, meus pais, Carlos e Vitória, sentavam-se de costas retas, irradiando orgulho. Eles não estavam ali por mim, estavam ali para testemunhar minha execução. Não uma execução literal, mas uma financeira. Eles me queriam fora, apagada do mundo deles. Para eles, eu era Ava, a ovelha negra, a filha que abandonou o império da família para fuçar em computadores, num apartamento minúsculo. Eles me arrastaram para este tribunal estéril e sem alma para me declarar legalmente falida. Eles inventaram mentiras, falsificaram documentos. O objetivo deles era me humilhar de forma tão completa que eu não teria outra escolha a não ser voltar rastejando, derrotada, e implorar pelo perdão deles. Eu me sentei à minha mesa completamente sozinha. Minhas mãos repousavam na madeira polida, perfeitamente imóveis. Eu não estava tremendo, não estava à beira das lágrimas. Eu estava simplesmente esperando. A juíza Eleonora Vargas folheava o enorme processo em sua bancada, o farfalhar do papel sendo o único som na sala silenciosa. Então ela parou. Seu dedo repousou sobre uma página específica. Ela ergueu os olhos, a luz brilhando em seus óculos. Orion Cybernetics, disse ela, sua voz afiada e clara cortando a tensão. A mesma empresa que acabou de fechar o contrato de 212 milhões de reais com o Ministério da Defesa? O sorriso de Léo evaporou. Naquele único momento de tirar o fôlego, todo o oxigênio pareceu desaparecer da sala. Eles vieram aqui para enterrar um fracasso. Estavam prestes a descobrir que tinham acabado de tentar enterrar um titã. Mas antes de entrarmos nos detalhes, me faça um favor e curta este vídeo. Se inscreva no canal e me diga nos comentários de onde você está assistindo hoje. Para entender de verdade por que eu estava em um tribunal encarando meu próprio irmão, você precisa entender a família Mendonça. Não éramos uma família de abraços. Não éramos do tipo que faz churrasco no quintal ou noites de jogos em família. Éramos uma família construída sobre a imagem. Éramos uma propaganda viva e pulsante do sucesso. Meu pai, Carlos Mendonça, construiu um império imobiliário de alto padrão do zero. Em nossa cidade, São Paulo, se você morava em uma mansão sprawling ou em uma cobertura de luxo, era provável que tivesse sido vendida pela Imóveis Mendonça. Meu pai adorava isso. Ele amava ver seu nome nas placas de vende-se das propriedades mais exclusivas da cidade. Para ele, o nome Mendonça não era apenas um nome, era uma marca. Significava riqueza, influência e poder. Minha mãe, Vitória, era a principal curadora dessa marca. Ela não tinha um emprego tradicional, mas trabalhava incansavelmente para manter a ilusão de nossa vida perfeita. Ela presidia os bailes de gala de hospitais, organizava jantares para arrecadar fundos para políticos e garantia que nossas roupas fossem sempre de grife, nosso cabelo sempre arrumado e nossos sorrisos sempre perfeitamente, dolorosamente, fixos no lugar sempre que estávamos em público. E depois havia nós, os filhos. Léo, o mais velho, era o príncipe herdeiro. Desde o momento em que nasceu, meu pai o ungiu como o herdeiro do trono. Léo era carismático, bonito e popular sem esforço. Ele jogava golfe no colégio, não porque gostasse, mas porque meu pai queria um filho que pudesse fechar negócios no campo de golfe. Suas notas eram medíocres, mas as generosas doações de meu pai para a escola garantiam que isso nunca fosse um problema. Quando Léo batia um carro ou se metia em briga de bar, era apenas coisa de menino, uma pequena história para rir no próximo jantar. Clara era a mais nova. Ela era a bonequinha da família, bonita, charmosa e quieta, até querer alguma coisa. Ela descobriu cedo que algumas lágrimas bem colocadas poderiam lhe render um pônei novo, e um elogio sobre o vestido da minha mãe lhe renderia uma nova bolsa de grife.
Ela estava sendo preparada para casar bem, um reflexo do próprio caminho de minha mãe. E depois, havia eu, Ava, a filha do meio, a anomalia. Eu não era extrovertida como Léo ou docemente manipuladora como Clara. Eu era quieta. Preferia livros a festas. Gostava de desmontar eletrônicos antigos para entender sua fiação. Eu amava a certeza limpa e lógica da matemática. Na casa dos Mendonça, ser inteligente não era um trunfo, era um passivo social. Ava, guarde esse livro. Você está amassando a toalha de mesa. Minha mãe sibilava. Ava, por favor, pare de falar sobre algoritmos. Você está fazendo nossos convidados dormirem. Meu pai suspirava. Eu cresci me sentindo uma estranha em minha própria casa. Eu tinha um teto sobre minha cabeça e comida na mesa, mas era fundamentalmente invisível. A verdadeira fratura aconteceu quando comecei a faculdade. Meu pai insistiu que eu cursasse administração com foco em gestão imobiliária. Seu plano para mim era claro. Eu seria a pessoa dos números para sua empresa. Léo seria o rosto, aquele que faria grandes discursos e apertaria mãos, enquanto eu ficaria escondida em um escritório nos fundos, gerenciando as contas e garantindo que Léo tivesse bastante capital para brincar. Eu honestamente tentei seguir seu plano. Fui às aulas, li os estudos de caso, mas meu coração não estava naquilo. Eu não me importava com valores de imóveis ou leis de zoneamento. Eu estava completamente cativada por código, por arquitetura de sistemas, pela dança elegante dos dados se movendo através das redes. O dia em que desisti foi uma terça-feira. Lembro que estava um calor fora de época. Voltei do campus, fui direto para o escritório do meu pai em casa e disse a ele que estava abandonando o curso de gestão imobiliária. Ele estava sentado atrás de sua enorme mesa de carvalho, assinando cheques. Ele nem se deu ao trabalho de olhar para cima no início. Você está fazendo o que agora? Ele perguntou, sua voz perigosamente calma. Vou mudar de curso, eu disse, minha própria voz tremendo um pouco. Ou vou sair. Quero construir coisas, pai. Tecnologia, não quero vender casas. Ele finalmente olhou para cima. Seu rosto estava vermelho de raiva. Ele tirou os óculos e os colocou na mesa com uma lentidão deliberada. Isso nunca era um bom sinal. Você é uma filha profundamente ingrata, disse ele. Ele não estava gritando, estava afirmando como se fosse uma verdade inegável. Eu pago pela sua educação, eu pago pelo seu carro. Eu construí um caminho para você, Ava, um caminho seguro e dourado. E você quer jogar tudo fora para ir brincar com computadores? É o futuro, argumentei fracamente. É um hobby de nerd, Léo zombou. Ele estava encostado na porta, comendo uma maçã, tendo se materializado ao primeiro sinal de drama. Deixa ela ir, pai. Ela não foi feita para o mundo real de qualquer maneira. Ela não tem estômago para isso. Minha mãe entrou então, sentindo o conflito. Ela imediatamente tomou o lado do meu pai sem nem saber a causa. Ava, querida, não aborreça seu pai. Você sabe dos níveis de estresse dele? Eu vou embora, repeti, sentindo uma nova resolução. Vou trancar a faculdade. Meu pai se levantou, sua figura imponente projetando uma longa sombra. Se você sair desse curso, você sai desta família. Não vou financiar um fracasso, não vou desperdiçar um único centavo em alguma fantasia tola. Eu vou ganhar meu próprio dinheiro, engasguei. Léo soltou uma gargalhada alta e estrondosa. Você? Ava, você mal consegue fazer uma reserva para jantar sem entrar em pânico. Você acha que vai construir uma empresa? Você é uma piada. Você vai fracassar, disse meu pai, apontando um dedo para mim. Eu garanto. E quando isso acontecer, não ouse voltar rastejando para nós. Olhei para os três. Minha mãe, sutilmente checando seu reflexo em um quadro. Meu pai, seu rosto uma máscara de fúria fria. Meu irmão, sorrindo, um pedaço de maçã preso no queixo. Eu nunca vou implorar por nada a vocês, eu disse. Naquela noite, fiz 2 malas. Levei minhas roupas, meu laptop e os R$ 2.500 que economizei de trabalhos de meio período.
Enquanto eu saía pela porta da frente, ninguém tentou me impedir. Ninguém disse uma palavra. Clara estava no sofá, assistindo a algum reality show. Ela ergueu os olhos, viu minhas malas e seus olhos voltaram direto para a televisão. Entrei no meu velho sedã todo amassado, o único carro que meu pai não se deu ao trabalho de pegar de volta, e simplesmente dirigi. Chorei durante a primeira hora na estrada. Senti-me patética e tola. Talvez eles estivessem certos. Talvez este fosse o maior erro da minha vida. Mas então, as lágrimas secaram e outra coisa tomou seu lugar. Uma resolução fria e dura. Pelos próximos 8 anos, essa resolução foi o único combustível que eu tive. Não fui convidada para um Natal em casa. Eles não ligaram no meu aniversário. Eu vi as suas vidas se desenrolarem nas redes sociais. Vi Léo com um novo carro esporte. Vi o casamento absurdamente luxuoso da Clara com algum banqueiro de investimentos. Um casamento do qual fiquei sabendo por uma postagem compartilhada. Vi meus pais em cruzeiros de luxo no Mediterrâneo. Eles pareciam felizes, pareciam perfeitos. Eles simplesmente me editaram para fora da foto. Ouvi de um antigo conhecido do colégio que eles diziam às pessoas que eu tive algum tipo de colapso nervoso. Ava pirou um pouco. Minha mãe aparentemente disse ao seu clube do livro. Ela se envolveu com um pessoal estranho. Tentamos ajudar, mas ela simplesmente nos afastou. Eles estavam fabricando uma narrativa para encobrir sua própria crueldade. Às vezes, tarde da noite, eu ficava tão sozinha que podia sentir nos ossos. Eu estaria comendo miojo em cima da pia em um apartamento minúsculo e frio, e pegaria meu telefone, meu polegar pairando sobre o número da minha mãe. Eu só queria ouvir a voz dela. Eu só queria que meu pai me dissesse que estava orgulhoso de mim. Mas então, eu me lembrava da risada zombeteira de Léo. Você é uma piada. Eu me lembrava do dedo apontado do meu pai. Você vai voltar rastejando, implorando, e eu abaixava o telefone. Eu finalmente entendi que eles não me odiavam por ter ido embora. Eles me odiavam porque eu era diferente. Eles me odiavam porque eu não precisava do dinheiro ou do nome deles para ter um senso de identidade. E isso os aterrorizava. Mas eles estavam tão absolutamente convencidos de que eu estava fracassando. Cerca de 6 anos depois que saí, esbarrei em Léo em uma cafeteria no centro. Eu estava de moletom e jeans, exausta de uma maratona de programação de 36 horas. Ele estava de terno sob medida, parecendo que tinha acabado de sair de uma revista. Ele me olhou de cima a baixo, um escárnio torcendo seus lábios. Ainda brincando com esses computadorzinhos, Ava? Ele perguntou. Você está péssima. Mamãe e papai estavam certos. É realmente meio trágico. Estou bem, Léo, eu disse em voz baixa. Toma, disse ele, tirando uma nota novinha de R$ 50 da carteira. Ele a jogou sobre minha mesa e ela caiu numa poça do meu café. Compre uma refeição decente para você e não diga ao pai que eu te dei isso. Ele saiu, rindo para si mesmo. Deixei o dinheiro lá, encharcado no líquido escuro. Ele não tinha ideia, nenhum deles tinha. Eles viam meus olhos cansados e meu coque bagunçado e viam um fracasso. Eles não viam as linhas de código se desenrolando por trás dos meus olhos. Eles não viam a fortaleza digital que eu estava construindo na obscuridade. Eles tinham apostado contra mim. Eles colocaram todas as suas fichas em Léo, o príncipe dourado, e apostaram que Ava, a esquisita, se autodestruiria. Eles estavam prestes a perder essa aposta. E estavam prestes a perdê-la da maneira mais pública e humilhante imaginável. Quando saí da órbita da minha família, não tinha um plano concreto, eu só tinha uma obsessão ardente. Encontrei uma kitnet num bairro perigoso da cidade, bem em cima de uma lavanderia 24 horas que zumbia e fazia o chão tremer a qualquer hora. As paredes eram finas como papel e o aquecimento era uma piada. No inverno, eu sentava na minha mesa usando 3 camadas de roupa e luvas sem dedos, minha respiração embaçando o ar enquanto eu digitava. Eu tinha R$ 2.500,
No mundo das startups de tecnologia, isso não é nem um erro de arredondamento. Não era nada, mas era tudo o que eu tinha. Gastei metade em um servidor mais potente e um segundo monitor. O resto foi para o primeiro mês de aluguel e um suprimento a granel de macarrão instantâneo. Eu fundei oficialmente a Orion Cybernetics em uma manhã cinzenta de quarta-feira. Não houve festa de lançamento, nenhum brinde com champanhe. Era apenas eu, empoleirada em um caixote de leite virado porque não podia pagar por uma cadeira de verdade, encarando uma tela de código em branco. Meu objetivo era construir software de segurança de alto nível. Não do tipo que protege suas compras online, mas do tipo que protege a infraestrutura de uma nação. Eu via as vulnerabilidades gritantes nos sistemas governamentais, os buracos abertos nas redes de comunicação militar. Eu sabia que podia construir algo melhor. Mas fazer alguém dar ouvidos a uma mulher de 24 anos de moletom era quase impossível. Aquele primeiro ano foi um tipo especial de inferno. Fiz centenas de ligações frias, enviei milhares de e-mails. Quem é você? Eles perguntavam. Sou Ava Mendonça, eu dizia. E quem é seu investidor? Qual empresa está por trás de você? Sou só eu. Então, clique. A linha ficava muda. Aconteceu repetidamente. Fiquei sem minhas economias iniciais em 4 meses. Arranjei um emprego de garçonete em um pub decadente à noite. Minha rotina era brutal. Eu programava das 8 horas às 18 horas. Depois corria para o pub para servir bebidas até às 2 horas da manhã. Meus pés estavam sempre doloridos. Minhas costas doíam constantemente. E eu vivia em um estado perpétuo de exaustão. Mas as gorjetas em dinheiro mantinham as luzes acesas e os servidores funcionando. Lembro-me distintamente de uma noite, voltando para casa por volta das 3 da manhã. Eu estava contando minhas gorjetas no chão do meu apartamento escuro. Tinha feito R$ 50. Não era o suficiente para cobrir minha conta de internet. Eu apenas sentei lá e solucei. Pensei na casa enorme e quente do meu pai. Pensei em como seria fácil simplesmente ligar para ele. Tudo o que eu tinha que fazer era dizer: "Você estava certo, pai. Eu sou um fracasso, mas eu não conseguia. Preferia morar na rua a dar a ele essa satisfação." Então levantei-me, lavei o rosto com água fria e voltei para o meu computador. A virada finalmente veio no 2º ano. Um pequeno subcontratado da Força Aérea precisava de uma correção crítica para um sistema de orientação de drones. Era um trabalho minúsculo, mal pago e de alta pressão. Ninguém mais o queria porque o prazo era insano. Eu aceitei. Não dormi por 3 dias seguidos. Sobrevivi de café até minhas mãos tremerem, mas entreguei o código. Estava impecável. Era eficiente. Era lindo. Enviei com 10 minutos de antecedência. No dia seguinte, o líder do projeto me ligou. "Quem diabos escreveu isso?" Ele perguntou, sua voz ríspida. "Fui eu disse, preparando-me para a crítica." Houve uma pausa. "Este é o código mais limpo e eficiente que vi em uma década", disse ele. "Você pode fazer mais?" Essa foi a fresta de luz. Um contrato minúsculo levou a 2. 2 levaram a 5. Finalmente larguei o pub. Contratei meu primeiro funcionário, um gênio silencioso chamado Marcos, que conheci em um fórum online de criptografia. Trabalhávamos no meu apartamento cercados por caixas de pizza vazias, escrevendo código que agora ajudava a proteger satélites militares. No 5º ano, a Orion Cybernetics tinha um escritório de verdade em um modesto parque tecnológico. Tínhamos uma equipe, tínhamos receita real e significativa. Foi o ano em que conheci Lucas. Eu estava em uma conferência de tecnologia, escondida em um canto como de costume, porque ainda odiava grandes multidões. Ele era um engenheiro aeroespacial. Ele não perguntou sobre minha família ou meu passado. Ele apenas se iluminou quando comecei a debater o futuro da criptografia quântica com ele. Casamos 1 ano depois. Peguei o sobrenome dele, tornei-me Ava Reed.
Foi uma das melhores escolhas que já fiz. Era como um escudo. Para o mundo, Ava Mendonça, a filha desonrada, havia desaparecido. Em seu lugar estava Ava Reed, a CEO, silenciosa e em ascensão de uma empresa de tecnologia de nicho. Minha família não lia publicações da indústria. Eles não acompanhavam o mundo dos contratos governamentais. Eles liam colunas sociais e jornais imobiliários. Se não fosse sobre propriedades ou festas, não existia. Então, eles perderam tudo. Perderam quando a Orion atingiu 10 milhões de receita anual no 7º ano. Perderam quando uma importante revista de tecnologia me nomeou uma de suas inovadoras para ficar de olho. E eles definitivamente perderam o grande prêmio. 8º ano. O Ministério da Defesa lançou uma licitação para uma reforma completa de sua infraestrutura de comunicações seguras. Era um contrato gigantesco. Os gigantes estavam todos na disputa. Lockheed, Northrop Grumman, os suspeitos de sempre. E nós, Orion Cybernetics, éramos o azarão, o pequeno barco em um mar de navios de guerra. Mas nossa tecnologia era melhor. Era mais enxuta, mais rápida e mais segura. Eu mesma apresentei a proposta. Fiquei em uma sala segura em Brasília, diante de generais de 5 estrelas e diretores de inteligência estoicos. Eu não era mais a garota assustada do escritório do meu pai. Não era a filha que mandavam calar a boca. Falei por 1 hora, minha voz firme e clara. Respondi a todas as perguntas complexas que me fizeram. Mostrei a eles o futuro. 2 semanas depois, a ligação veio. Senhora Reed, disse o general, parabéns. Vamos fechar com a Orion. O contrato era de 212 milhões de reais. Eu apenas fiquei sentada no meu escritório, as paredes de vidro oferecendo uma vista panorâmica das montanhas. Eu tinha uma equipe de mais de 100 funcionários do lado de fora da minha porta. Tinha um marido amoroso em casa e estava grávida da nossa primeira filha, uma menina que planejávamos chamar de Maia. Eu tinha conseguido, eu tinha construído um gigante e fiz isso sem um único centavo do dinheiro de Carlos Mendonça. Fiz isso sem a aprovação de Léo. Olhei para o contrato assinado na minha mesa e senti uma profunda sensação de paz que nunca havia experimentado antes. Mas a paz é uma coisa frágil quando se tem abutres como família. 3 semanas depois de assinar aquele contrato, o envelope chegou. Não era um cartão de parabéns. Eu estava em casa, olhando amostras de tinta para o quarto do bebê. Lucas estava fazendo chá para nós. A campainha tocou. Um oficial de justiça me entregou um envelope jurídico grosso. Eu o rasguei. Petição de falência involuntária. Requerente, Leonardo Mendonça. Devedora, Ava Mendonça, também conhecida como Ava Reed. Li 3 vezes. Minhas mãos começaram a tremer, não de medo, mas com uma onda de incredulidade e raiva incandescente. O documento alegava que eu devia a Leonardo Mendonça 1,5 milhão de reais. Afirmava que eu havia pego o dinheiro emprestado 8 anos atrás como capital inicial para meu empreendimento fracassado. Afirmava que eu agora estava insolvente, escondendo ativos e me recusando a pagar. Era tudo mentira. Cada palavra. Eu nunca peguei 1 centavo emprestado de Léo. Mas então vi o contrato de empréstimo que eles anexaram como prova. Tinha a data de 1 semana antes de eu sair de casa. E tinha minha assinatura no final. Uma assinatura que parecia estranhamente com a minha, mas um pouco diferente. Soube instantaneamente o que eles tinham feito. Eles tinham falsificado. Entendi o jogo deles em um piscar de olhos. Devem ter ouvido sussurros, visto uma foto minha online. Ou talvez alguém mencionou que eu estava indo bem. Eles não tinham ideia sobre o contrato de 212 milhões de reais. Provavelmente pensaram que eu tinha um pouco de dinheiro guardado e queriam pegá-lo. Ou talvez fosse apenas por crueldade. Talvez Léo, que eu sabia que tinha um problema com jogos de azar, precisasse de uma injeção rápida de dinheiro e decidiu que sua irmã distante era um alvo fácil. Eles presumiram que eu ainda era aquela garota fraca e assustada.
pensaram que eu entraria em pânico e os pagaria apenas para fazer o problema desaparecer. Lucas olhou para os papéis, seu rosto pálido. Ava, o que é isso? É uma declaração de guerra, eu disse em voz baixa. Levantei-me, sentindo o primeiro pequeno chute do nosso bebê dentro de mim. Liguei para a Eleonora, disse a Lucas. Eleonora Vargas era a advogada corporativa mais temida do estado e estava na folha de pagamento da minha empresa por um motivo. Minha família quer me ver no tribunal, eu disse, meus olhos fixos na assinatura falsificada. Eles querem provar ao mundo que sou um fracasso. Um sorriso lento e frio se espalhou pelo meu rosto. Vou mostrar a eles exatamente o quão bem-sucedida sou. 3 semanas depois de fechar o maior negócio da minha vida, minha família veio para queimar tudo. Eles não usaram fogo, usaram papel. A petição de falência involuntária estava na ilha da minha cozinha, uma cobra venenosa enrolada em uma pilha de papel branco. Na manhã seguinte, eu estava no escritório da minha advogada, Eleonora Vargas. Eleonora era uma força da natureza, uma mulher tão afiada e focada que fazia tubarões parecerem amigáveis. Ela revisou os documentos em completo silêncio, os únicos sons em seu escritório minimalista sendo o tic-tac suave de um relógio e o farfalhar das páginas virando. Isso é excepcionalmente agressivo, disse Eleonora por fim, pousando os óculos. Seu irmão alega que lhe emprestou R$1,5 milhão em capital inicial. Ele afirma que o empréstimo venceu. Você se recusa a pagar e que está insolvente, que não tem ativos para cobrir suas dívidas. É uma fabricação completa, eu disse. Minha voz estava estável, mas meu interior estava revirado. Eu nunca peguei um centavo dele. Quando saí de casa, eu tinha R$2.500 no meu nome. É isso. Eleonora bateu com um dedo perfeitamente cuidado no documento. Ele tem uma nota promissória aqui, Ava, com a sua assinatura. Olhei para a cópia. Lá estava. Ava Mendonça. A caligrafia era um pouco floreada demais, um pouco perfeita demais. Parecia como eu costumava assinar meu nome quando era adolescente. Isso é uma falsificação, eu disse categoricamente. Ele deve ter pego de um anuário antigo ou de alguma autorização escolar. Olhe a data. Isso está datado de 10 de junho, 8 anos atrás. Eu ainda morava em casa na época. Eu nem tinha concebido a empresa ainda. Eleonora assentiu lentamente. Eu acredito em você. Mas aos olhos do tribunal, isso é real o suficiente para abrir o caso. E é aí que reside o verdadeiro perigo. Ela se inclinou para a frente, sua expressão se tornando séria. Ava, você tem alguma ideia do que acontece se um grande contratado da defesa é declarado falido? Um pavor frio se infiltrou em meus ossos. Diga-me, o Ministério da Defesa exige estabilidade financeira absoluta, explicou ela. No momento em que você está em processo de falência ativo, sua credencial de segurança é sinalizada para revisão. Seus contratos existentes são imediatamente suspensos. Se isso for adiante, se um juiz acreditar, mesmo que temporariamente, que você está falida, o governo vai retirar aquele contrato de R$212 milhões tão rápido que sua cabeça vai girar. Você perderá tudo. Afundei na cadeira de couro, o ar saindo dos meus pulmões. Isso não era apenas uma extorsão financeira, era um assassinato corporativo. Se Léo vencesse, ele ganharia R$1,5 milhão que nunca mereceu. Mas mesmo que ele perdesse, a mera acusação, o processo público poderia destruir a reputação da minha empresa. Na minha indústria, confiança e estabilidade são a moeda. Se o governo me visse como um risco financeiro, eu estaria acabada. Por quê? Sussurrei, principalmente para mim mesma. Por que ele faria isso? Ele não pode saber sobre o contrato. Ele acha que sou um fracasso. A crueldade raramente precisa de uma razão lógica, disse Eleonora secamente. Ele provavelmente tem dívidas. Ele presume que você tem algum dinheiro guardado. Talvez tenha se casado com alguém com um pouco de riqueza. Ele quer te espremer. Ele espera plenamente que você desmorone. Ele espera que eu ligue para ele. Percebi em voz alta.
Ele está esperando que eu ligue, soluçando, e ofereça a ele R$ 20.000 para fazer tudo desaparecer. Exatamente, confirmou Eleonora. É uma manobra clássica de valentão. Atingi-los com um golpe devastador, vê-los desmoronar e então pegar o que puder dos destroços. Ela me olhou atentamente. Então qual é a nossa jogada? Podemos lutar contra isso discretamente. Podemos tentar negociar um acordo. Pensei nas noites que passei tremendo no meu apartamento. Pensei em viver de macarrão instantâneo. Pensei na maneira como Léo riu quando jogou aquela nota de R$ 50 em mim. Pensei nas palavras finais do meu pai. Você vai voltar rastejando, implorando. Eles me caçaram. Eu mantive minha distância por 8 anos. Construí uma nova vida, uma nova família, uma nova identidade. E eles apareceram na minha porta com uma tocha. Levantei-me e alisei meu vestido. Sem acordos, eu disse, sem negociações de bastidores. Encarei o olhar de Eleonora. Eu quero ir ao tribunal. Quero que eles fiquem diante de um juiz e repitam essas mentiras sob juramento. E então, eu disse, minha voz baixando, eu quero enterrá-los. Os lábios de Eleonora se curvaram em um sorriso lento e aterrorizante. Eu esperava que você dissesse isso. Passamos os 3 dias seguintes em um turbilhão de preparativos. Dormir era um luxo que não podíamos nos permitir. Trouxemos contadores forenses. Desenterramos extratos bancários de 8 anos atrás. Contratamos um especialista em forense digital para analisar o suposto documento de empréstimo. O que descobrimos foi quase cômico em sua audácia. Léo era preguiçoso. Ele usou um modelo de empréstimo genérico que baixou da internet. Os metadados do arquivo, seu DNA digital, mostravam que ele havia sido criado 6 dias atrás, não 8 anos atrás. Ele literalmente o montou em seu laptop na terça-feira anterior. Ele é arrogante e desleixado, disse Eleonora, olhando para o relatório forense. Ele acha que porque seu sobrenome é Mendonça, as regras não se aplicam a ele. Ele acha que um juiz ficará impressionado com seu terno caro e acreditará em sua palavra. Ele nunca enfrentou uma consequência real na vida, eu disse. Meu pai limpou todas as bagunças que ele já fez. Bem, disse Eleonora, fechando seu laptop com um estalo decisivo. Seu pai não pode consertar esta. Na noite anterior à audiência, não consegui dormir. Sentei-me no quarto do bebê semi-pintado, com as mãos repousando sobre minha barriga grávida. Encontrei-me conversando com minha filha, ainda não nascida. Eles querem tirar o seu futuro, sussurrei para o quarto silencioso. Eles querem tirar a casa que estamos construindo. Eles querem fazer sua mãe parecer uma mentirosa. Senti um pequeno e definido chute, quase como se em concordância. Não se preocupe, eu disse a ela. Amanhã vamos ensinar a eles uma lição. Eu não era mais a vítima. Eu era a armadilha, e minha família estava prestes a cair nela. A manhã de quinta-feira amanheceu cinzenta e chuvosa, o tipo de tempo que suga a cor do mundo. Escolhi minha roupa com cuidado estratégico. Não usei um terninho de poder ou joias caras. Usei um vestido azul marinho simples e um trench coat bege liso. Prendi meu cabelo em um rabo de cavalo baixo e simples. Queria parecer despretensiosa. Queria parecer a filha fracassada e esforçada que eles esperavam ver. Se eu aparecesse com um blazer de R$ 5.000, eles poderiam ficar desconfiados. Eu precisava que eles se sentissem confiantes. Precisava que eles se sentissem superiores. Eleonora me levou ao tribunal. Carregamos 3 caixas de arquivo grandes e pesadas, todas rotuladas como provas em letras garrafais. Ao entrarmos no tribunal, o ar estava impregnado com os cheiros de cera de madeira antiga e desespero silencioso. E lá estavam eles, minha família. Eles transformaram isso em um evento social. Ocuparam toda a primeira fila do lado do requerente. Léo usava um terno de carvão feito sob medida que provavelmente custou mais do que meu primeiro carro. Seu cabelo estava perfeitamente penteado.
Ele ria com seu advogado, parecendo completamente à vontade, como um homem que já havia vencido e estava ali apenas pela formalidade. Meu pai, Carlos, sentou-se logo atrás dele. Ele parecia mais velho do que eu me lembrava, seu rosto mais inchado e avermelhado, mas seus olhos eram os mesmos, frios, avaliadores e cheios de julgamento. Ele examinou o tribunal como se fosse o dono, e quando seu olhar caiu sobre mim, ele nem piscou. Apenas me encarou, como se eu fosse uma mancha de sujeira em uma janela que ele queria que limpassem. Minha mãe, Vitória, estava dando uma performance digna de Oscar. Ela enxugava os olhos secos com um delicado lenço de renda, sussurrando alto para minha irmã, Clara. É tão desolador, ouvia dizer, vê-la acabar assim. Nós realmente tentamos, não é? Fizemos tudo o que podíamos. Clara assentiu obedientemente. Minha irmãzinha. Ela parecia impecável, é claro, completa com um colar de pérolas. Ela me lançou um olhar de pura pena. Ou talvez não fosse pena. Talvez fosse satisfação. Eles não falaram comigo. Ninguém disse, olá, Ava. Ninguém perguntou como eu estava. Eles apenas me observaram caminhar até a mesa do réu e me sentar. Senti-me pequena na grande cadeira de madeira, mas debaixo da mesa minhas mãos estavam cerradas em punhos. Ignore-os, sussurrou Eleonora. Não lhes dê a satisfação de uma reação. Estou bem, murmurei. E eu estava. Meu coração batia em um ritmo lento e constante. Tum, tum, tum. A voz do oficial de justiça ecoou. Todos de pé, presidindo, a honorável juíza Eleonora Vargas. A juíza Vargas entrou. Era uma mulher na casa dos 60 anos, com olhos aguçados, cabelo grisalho curto e um rosto que sugeria tolerância zero para bobagens. Eu conhecia sua reputação. Eleonora me informou. Ela era notoriamente dura com fraudes e desprezava mentirosos. Ela se acomodou em sua cadeira e ajustou suas vestes. No caso da petição de falência contra Ava Mendonça, ela leu da pauta. Ela espiou por cima dos óculos. Advogados, por favor, se identifiquem. O advogado de Léo, um homem de aparência escorregadia com uma gravata extravagante, levantou-se. Doutor Fontes, pelo requerente, Sr. Leonardo Mendonça. Eleonora se levantou. Eleonora Vargas, pela suposta devedora, Sra. Ava Reed, anteriormente Mendonça. Meu pai soltou um bufo alto e desdenhoso com a frase suposta devedora. O som ecoou na sala silenciosa. A cabeça da juíza se ergueu bruscamente. Senhor, disse a juíza Vargas, seus olhos fixos nele, há algo que o senhor gostaria de contribuir? O rosto do meu pai ficou vermelho e manchado. Não, meritíssima, é apenas uma situação trágica. Guarde seus comentários pessoais para si mesmo, disse a juíza secamente. Ela se virou para o advogado de Léo. Doutor Fontes, prossiga. Diga-me por que estamos aqui. O doutor Fontes alisou o paletó e caminhou para o centro da sala. Ele começou a pintar um quadro. Era pura ficção. Meritíssima, ele começou, sua voz como xarope morno, este é um caso simples e triste de um empréstimo familiar que deu errado. 8 anos atrás, meu cliente, um irmão solidário e amoroso, emprestou à sua irmã R$1,5 milhão. Ela tinha o sonho de começar uma pequena empresa de informática. Ele queria ajudá-la. Vi minha mãe assentir da galeria, enxugando outra lágrima fantasma. O Sr. Mendonça deu a ela esse dinheiro de boa fé, continuou o advogado. Ele esperou pacientemente pelo pagamento, mas a empresa, como todos temíamos, faliu. A senhora Mendonça não pagou um único real. Ela ignorou suas ligações. Ela está, para todos os efeitos, insolvente. Estamos simplesmente pedindo ao tribunal que liquide seus poucos ativos restantes para que meu cliente possa recuperar o pouco que puder. Léo olhou para as mãos na mesa, uma representação perfeita de uma vítima ferida e sofredora. Foi uma atuação magistral. Ele alega que ela está insolvente? Perguntou a juíza. Sem capacidade de pagar? Nenhuma, meritíssima, disse o doutor Fontes com confiança. Ela não tem renda declarada significativa. Vive uma vida modesta,
Sua suposta empresa, Orion Cybernetics, não tem presença de mercado discernível. É uma empresa de fachada, na melhor das hipóteses. Quase soltei uma risada. Nenhuma presença de mercado discernível. Eleonora colocou uma mão restritiva no meu braço. Espere, seu aperto dizia. Ainda não. Temos a nota promissória, é claro, disse o Dr. Fontes, entregando um documento ao oficial de justiça, assinada por Ava Mendonça. A juíza pegou o papel. Ela olhou para ele, depois para mim. Doutora Vargas, disse ela, sua cliente nega esta dívida. Eleonora se levantou lentamente, um retrato de confiança calma. Negamos tudo, meritíssima, disse ela, sua voz clara e nítida. A dívida é uma fantasia, o documento é uma falsificação, e a alegação de que minha cliente está insolvente é demonstravelmente falsa. Falsa? Questionou a juíza. Sim, disse Eleonora. O Dr. Fontes alega que a Orion Cybernetics é uma empresa de fachada falida. Eleonora pegou um de nossos grossos fichários. Ela o ergueu. Neste fichário, meritíssima, estão as demonstrações financeiras totalmente auditadas da Orion Cybernetics do último ano fiscal, juntamente com declarações juramentadas do diretor financeiro da empresa. O Dr. Fontes revirou os olhos dramaticamente. Objeção, meritíssima. Isso provavelmente é apenas uma cortina de fumaça. Algumas faturas fabricadas não provam solvência. Tenho certeza de que o tribunal é capaz de fazer essa determinação, respondeu Eleonora friamente, entregando o fichário ao oficial de justiça. A juíza aceitou o pesado fichário. Ela o abriu na primeira página. A sala estava em silêncio. Minha família ainda sorria, convencida de que este era um blefe desesperado de última hora. Eles pensaram que eu estava entregando números falsificados para salvar a aparência. Eles pensaram que me tinham. Eles não sabiam que o fichário continha muito mais do que apenas declarações de imposto de renda. Continha o comunicado de imprensa oficial do Ministério da Defesa. Continha a carta de adjudicação do contrato número XG 44-2-19B. A juíza Vargas virou uma página, depois outra. Então ela parou. Suas sobrancelhas se ergueram. Ela ajustou os óculos, inclinando-se mais perto da página. Ela olhou para a capa do arquivo novamente, como se para confirmar o que estava lendo. Então, ela olhou de volta para o documento. Dr. Fontes, disse a juíza, e sua voz mudou completamente. O tédio se foi. Agora estava afiada, como uma lâmina. Sim, meritíssima, perguntou o advogado de Léo, sentindo a súbita mudança na temperatura da sala. Seu sorriso vacilou. O senhor realizou alguma diligência prévia sobre a empresa da devedora antes de apresentar esta petição? Nós verificamos os registros públicos, meritíssima. Não havia muito para ver. Orion Cybernetics, disse a juíza, lendo diretamente da página. É esta a entidade que o senhor está tentando forçar à falência? Sim, meritíssima. A juíza ergueu os olhos, seu olhar pousando diretamente em mim. Pela primeira vez, vi um lampejo de reconhecimento em seus olhos. Ela não estava mais olhando para uma ré. Ela estava olhando para uma manchete que provavelmente leu no Valor Econômico naquela mesma manhã. Doutor, disse a juíza, sua voz baixando para um nível perigosamente calmo. O senhor está ciente de que esta empresa, ela bateu na página com o dedo, é a mesma empresa que acabou de receber um contrato de 212 milhões de reais do governo brasileiro. O silêncio que se seguiu foi uma coisa física. Pressionou a sala, denso e sufocante. A cabeça de Léo disparou para cima. Meu pai congelou no meio de um bufo. A mão da minha mãe, segurando o lenço, parou a meio caminho do rosto. A armadilha tinha acabado de ser acionada. O silêncio no tribunal era tão absoluto que parecia uma pressão contra meus tímpanos. 212 milhões de reais, repetiu a juíza Vargas, lenta e deliberadamente. Não era uma pergunta, era uma declaração de fato, uma bomba que ela acabara de detonar no meio da sala.
Ela olhou por cima dos óculos para o advogado de Léo, o Dr. Fontes. A confiança escorregadia e praticada do homem havia desaparecido. Ele parecia ter levado um soco no estômago. Um brilho de suor apareceu em sua testa, cintilando sob as luzes fluorescentes. Meritíssima, meritíssima, gaguejou o Dr. Fontes, sua voz subitamente rouca. Eu não fui informado de tal contrato. Meu cliente me garantiu que a devedora estava sem um tostão. Não vimos nenhuma evidência dessa renda, porque o senhor não se deu ao trabalho de procurar, retrucou a juíza. Ela virou o monitor de seu computador na bancada para que todos pudessem ver. Exibida na tela estava na primeira página da seção de negócios do Valor Econômico daquela manhã. A manchete era direta. Orion Cybernetics garante contrato crucial com o Ministério da Defesa. O senhor nem mesmo pesquisou no Google a empresa que está tentando desmantelar? Léo se levantou de um salto, incapaz de se conter. Ele estava acostumado a estar no controle e podia sentir isso escapando. É mentira! Ele gritou, sua voz falhando. Ela está mentindo, meritíssima. A Ava não tem uma empresa de verdade. Ela mexe com computadores no porão dela. Ela falsificou esse site. Ela está tentando enganar o tribunal. Sente-se, sibilou o Dr. Fontes, agarrando o braço de Léo e puxando-o de volta para a cadeira com uma força surpreendente. Os olhos da juíza Vargas se estreitaram em fendas. Ela olhou para Léo com uma expressão de desprezo puro e absoluto. Senhor Mendonça, disse ela, sua voz agora letalmente silenciosa, o senhor está agora acusando o Valor Econômico e o Ministério da Defesa de fazerem parte da conspiração de sua irmã. Meu pai, Carlos, estava me encarando. Seu rosto passou de presunçoso para chocado e para totalmente aterrorizado. Ele entendia de negócios. Ele entendia que não se mente sobre contratos federais em um tribunal federal. Ele estava fazendo as contas freneticamente em sua cabeça e os números estavam claramente o horrorizando. Doutora Vargas, disse a juíza, virando-se para minha advogada, este contrato está verificado? Está, meritíssima, disse Eleonora calmamente. O número do contrato é XG-44-2-19B. Pode ser verificado em tempo real no portal de compras públicas do governo. Também apresentamos extratos bancários mostrando que a transferência inicial de 25 milhões de reais foi compensada ontem. 25 milhões? Ouvi minha mãe sussurrar. Foi um som estrangulado e úmido. Ela cobriu a boca com a mão. O rosto do meu pai ficou de um cinza pastoso. Ele estava me encarando, realmente me encarando, pela primeira vez em 8 anos. Ele construiu toda a sua autoestima na narrativa de que eu era um fracasso, que precisava desesperadamente dele. E naquele momento, neste tribunal público, ele estava sendo forçado a perceber que eu tinha acabado de ganhar mais dinheiro em uma única semana do que todo o seu império imobiliário ganhava em um ano. 25 milhões? Ecoou Léo, sua voz mal um guincho. Ele parecia que ia passar mal. Então, disse a juíza, recostando-se como se para ter uma visão melhor da carnificina. Temos uma empresa que não só é solvente, mas é de fato um parceiro crítico de segurança nacional. E o senhor Dr. Fontes apresentou uma petição alegando que está falida. Eu fui enganado pelo meu cliente, disse o Dr. Fontes, já jogando Léo debaixo do ônibus para salvar sua própria carreira. Disseram-me que isso era uma simples disputa de empréstimo pessoal. Isso não é uma disputa simples, corrigiu a juíza. Isso é interferência maliciosa. Ela tirou os óculos e esfregou a ponte do nariz. Quando ergueu os olhos novamente, seu rosto era como granito. O senhor tem alguma ideia do que acontece, senhor Mendonça, quando apresenta uma alegação de falência fraudulenta contra um contratado do governo? Léo apenas olhou fixamente para a mesa. Isso aciona uma revisão de segurança automática, explicou a juíza, como se para uma criança particularmente lenta.
Congela suas contas. Interrompe o processamento de suas credenciais de segurança. O senhor, na prática, tentou sabotar uma operação de segurança nacional. A sala ficou ainda mais silenciosa, se é que era possível. E, continuou a juíza, sua voz baixando, se eu descobrir que esses documentos que o senhor apresentou são falsificações, se eu descobrir que o senhor mentiu a este tribunal com a intenção de assediar um contratado federal, o senhor não está olhando para uma penalidade civil, o senhor está olhando para tempo de prisão federal. Minha mãe soltou um soluço genuíno. Não, ele é só um menino, ele não entendeu. Silêncio na galeria, latiu o oficial de justiça. Quero ver o documento de empréstimo original, ordenou a juíza. Agora. O Dr. Fontes, com a mão trêmula, passou a única folha de papel para o oficial de justiça. A juíza a pegou, segurou-a e examinou a assinatura. Ava Mendonça, leu ela, datado de 10 de junho, 8 anos atrás. Ela olhou para mim. Senhora Reed, a senhora mantém que isso é uma falsificação? Mantenho, meritíssima, eu disse, levantando-me. Minha voz estava clara e firme. Eu nunca assinei aquele documento. E posso provar. Mostre-me, disse a juíza. Era isso. O anzol estava fisgado. Agora era hora de puxá-los. Eleonora me deu um leve aceno de cabeça. Estávamos prontas. Meritíssima, anunciou Eleonora. Solicitamos permissão para exibir provas digitais nos monitores do tribunal. Concedido. Eleonora conectou seu laptop e as grandes telas de cada lado do tribunal piscaram e ligaram. O advogado do Sr. Mendonça forneceu uma cópia digital deste contrato de empréstimo como parte da descoberta de provas, explicou ela. Ele o enviou como um PDF, alegando que era uma digitalização do documento original em papel de 8 anos atrás. Na tela, o documento apareceu. Parecia oficial o suficiente. Mas então, Eleonora clicou em um botão. A tela mudou para mostrar uma sequência de dados técnicos. Arquivos digitais têm impressões digitais, disse ela. Chama-se metadados. Ela apontou para uma linha na tela. Arquivo criado. Terça-feira, 12 de outubro de 2024, 23h52. Autor: MacBook Pro, do Léo. Este documento não foi criado há 8 anos, meritíssima, afirmou Eleonora, sua voz ressoando com autoridade. Foi criado na noite da última terça-feira. Um murmúrio chocado percorreu o tribunal. O rosto de Léo estava de um tom arroxeado. Ele pulou de novo. Eu o reescaneei. Essa é apenas a data da digitalização. Sente-se, Sr. Mendonça, ordenou a juíza. Nós antecipamos esse argumento, continuou Eleonora suavemente. Então mandamos analisar a própria assinatura. A tela deu zoom na assinatura. Ava Mendonça. Esta assinatura está muito pixelada, explicou Eleonora. E se a sobrepusermos com isto? Outra imagem apareceu ao lado. Uma cópia digitalizada do meu formulário de inscrição para a carteirinha da biblioteca do colégio. Eleonora arrastou as duas assinaturas uma sobre a outra. Eram uma correspondência perfeita, pixel por pixel. Cada laçada, cada ângulo. É um copiar e colar digital, declarou Eleonora. Ele pegou uma digitalização de uma assinatura antiga e a colou em um documento do Word que criou na semana passada. É uma falsificação grosseira e amadora. Ela se virou para si para a juíza. Não houve empréstimo, meritíssima. Não há dívida. Toda esta petição é uma obra de ficção, projetada para extorquir dinheiro da minha cliente e destruir sua empresa. Eleonora fechou o laptop. As telas ficaram pretas, mas a evidência pairava no ar como fumaça tóxica. A juíza Vargas olhou para o papel físico em sua mão com total desgosto e o largou em sua mesa como se estivesse contaminado. Doutor Fontes, disse ela, sua voz perigosamente baixa, o senhor tem alguma explicação para o fato de o documento de 8 anos de seu cliente ter sido criado em um laptop na última terça-feira? O doutor Fontes se levantou, pegou sua pasta e ajeitou a gravata.
Meritíssima, disse ele rigidamente. Devo solicitar um recesso para conferenciar com meu cliente. Não posso mais representá-lo se... Não haverá recesso, interrompeu a juíza. Já vi o suficiente. Ela bateu o martelo, o estalo agudo fazendo minha mãe se encolher. Senhor Mendonça, levante-se. Léo se ergueu com as pernas trêmulas. Sua arrogância havia desaparecido completamente. Ele parecia uma criança que acabara de quebrar um vaso inestimável e sabia que o castigo estava chegando. O senhor veio ao meu tribunal, disse a juíza Vargas, inclinando-se para a frente, sua voz tremendo de fúria contida. O senhor usou o sistema judiciário federal como uma ferramenta para intimidar sua irmã. O senhor falsificou documentos legais. O senhor cometeu perjúrio. O senhor tentou fraudar uma empresa que é vital para a segurança desta nação. Eu só queria... gaguejou Léo. Não me importa o que o senhor queria. Ela o interrompeu. O senhor desperdiçou o tempo deste tribunal e fez uma zombaria da lei. Ela olhou para o escrivão do tribunal. A petição de falência involuntária é indeferida com resolução de mérito. Ela não havia terminado. Além disso, continuou ela, estou encaminhando todo este assunto ao Ministério Público Federal para investigação criminal imediata. Criminal? Gritou meu pai, levantando-se de um salto. Espere aí! Isso é uma briga de família! Você não pode prender meu filho! Sente-se, senhor, ou eu o prenderei por desacato, advertiu a juíza, enquanto o oficial de justiça dava um passo em direção ao meu pai. Meu pai congelou, depois afundou lentamente de volta, parecendo totalmente derrotado. Estou recomendando acusações, disse a juíza, seus olhos fixos em Léo, por fraude em falência, falsificação, perjúrio e tentativa de interferência com um contratado do governo. As pernas de Léo cederam. Ele desabou de volta na cadeira, olhando para as mãos trêmulas. Doutor Fontes, disse a juíza, tenha sorte de eu não estar sancionando o senhor também. Tire seu cliente da minha vista. A Polícia Federal entrará em contato. Ela bateu o martelo uma última vez. Caso encerrado. O tribunal explodiu em caos. Minha mãe estava uivando. Minha irmã Clara já estava no telefone, provavelmente tentando fazer controle de danos para sua posição social. Eu me levantei, senti-me leve, senti-me limpa, virei-me para olhá-los. Meu pai estava encarando o chão, incapaz de encontrar meus olhos. Ele sabia. A filha que ele rotulou de fracasso tinha acabado de aniquilar o filho que ele coroou rei. E eu fiz tudo isso sem levantar a voz. Léo estava apenas sentado lá, com a cabeça entre as mãos. Eleonora guardou seu laptop, um sorriso satisfeito no rosto. Isso correu muito bem, disse ela. Sim, concordei. Correu. Caminhei em direção à saída, o que significava que eu tinha que passar pela fileira deles. Minha mãe estendeu a mão e agarrou meu braço, seu aperto surpreendentemente forte. Ava, ela implorou. Seu rosto uma bagunça borrada de maquiagem e lágrimas. Ava, por favor, você tem que consertar isso. Ele é seu irmão. Você não pode deixá-los mandá-lo para a prisão. Fale com a juíza. Diga a ela que foi tudo um mal-entendido. Olhei para a mão dela no meu braço, a mesma mão que tantas vezes me empurrou para longe. Eu não fiz isso, mãe, eu disse calmamente. Ele fez. Ele criou o documento, ele entrou com o processo, ele ficou nesta sala e mentiu. Mas você pode parar isso? Ela chorou. Você tem todo esse dinheiro agora, você tem poder, ajude-o. Eu gentilmente soltei os dedos dela do meu braço. Não, eu disse. Meu pai olhou para cima então, seus olhos queimando com um novo tipo de ódio. Sua ingrata. Ele começou. Eu o interrompi. Não sou ingrata, pai, eu disse, minha voz quieta, mas firme. Sou bem-sucedida e sou honesta. Duas coisas que você nunca se deu ao trabalho de ensiná-lo. Virei as costas para eles. Adeus, eu disse. Abri as portas do tribunal e saí para o corredor claro e silencioso. Respirei fundo, uma respiração purificadora. Tinha gosto de liberdade.
Atrás de mim, as portas pesadas se fecharam, selando-os lá dentro com os destroços que eles criaram. Eles estavam presos, e eu estava finalmente livre para ir para casa. As engrenagens da justiça muitas vezes giram lentamente, mas quando você tenta fraudar o governo federal, elas giram com uma velocidade assustadora. 2 dias após a audiência, a Polícia Federal fez uma busca e apreensão no apartamento de luxo de Léo. Eu não estava lá, é claro, mas a fofoca se espalhou como fogo. Vizinhos descreveram agentes de colete carregando caixas de eletrônicos e arquivos. Eles levaram Léo algemado. Desta vez, ele não usava um de seus ternos sob medida, apenas calça de moletom e uma camiseta. Ele parecia pequeno e assustado. As acusações eram graves. Fraude em falência é uma coisa, mas quando você falsifica documentos para interferir em um contrato do Ministério da Defesa, o governo leva isso muito, muito a sério. Eles não gostam que brinquem com a segurança nacional. Léo foi indiciado por 3 acusações de fraude, 2 de perjúrio e uma de fazer declarações falsas a um tribunal federal. Meus pais, naturalmente, tentaram consertar. Meu pai, Carlos, contratou a equipe jurídica mais cara do estado. Ele começou a liquidar ativos, vendendo partes de seu portfólio imobiliário e alguns de seus preciosos carros clássicos. Ele alavancou o negócio da família ao máximo. Mas não se pode comprar a saída de metadados digitais. Não se pode subornar um carimbo de data-hora. A evidência que Eleonora apresentou no tribunal era irrefutável. Léo havia criado um empréstimo falso em seu próprio computador e fora arrogante o suficiente para deixar suas impressões digitais por toda a cena do crime. 6 semanas depois, diante da perspectiva de uma década na prisão, Léo aceitou um acordo de delação. O juiz o sentenciou a 3 anos em uma penitenciária federal. 3 anos. Minha mãe me ligou no dia em que ele foi sentenciado. Eu ainda não tinha bloqueado o número dela e atendi por uma curiosidade mórbida. "Você está feliz agora?" Ela gritou no telefone, sua voz descontrolada. "Seu irmão vai para a prisão. Ele vai ficar em uma jaula." "Você está finalmente feliz, Ava?" Eu estava na minha cozinha, olhando pela janela para as montanhas pacíficas. Senti nada além de uma calma silenciosa. "Não fui eu que o coloquei lá, mãe", eu disse. "Foi ele. Ele tentou arruinar minha vida. Ele tentou destruir minha empresa. Ele tentou tirar a comida da boca do meu filho ainda não nascido. Ele estava apenas desesperado." Ela soluçou. "Ele tinha dívidas. Esses homens o estavam ameaçando. Ele estava com medo. Então ele decidiu me destruir para se salvar", afirmei. "Isso não é um irmão. É um predador. Você é fria", ela cuspiu. "Você não tem coração. Eu não tenho uma filha." "Você não tem uma filha há 8 anos, respondi suavemente. "Você só se lembrou que eu existia quando pensou que eu tinha dinheiro que você poderia pegar." Desliguei o telefone, então bloqueei o número dela. As consequências não terminaram com Léo. A reputação impecável do meu pai, a base de seus negócios, se estilhaçou. No mundo do mercado imobiliário de alto padrão, confiança e imagem são tudo. Quando a história de que o filho de Carlos Mendonça era um criminoso condenado que tentou fraudar o governo veio à tona, as pessoas começaram a fazer perguntas. Carlos sabia? O negócio da família estava envolvido? Negócios começaram a dar errado. Clientes de longa data retiraram seus imóveis da lista. O prestigioso clube de campo suspendeu indefinidamente sua associação. As placas da Imóveis Mendonça começaram a acumular poeira. Ele não faliu, mas seu reino desmoronou. Ele não era mais o rei de São Paulo. Era apenas um velho amargo com um filho na prisão. E depois havia Clara, minha irmãzinha, aquela que estava assistindo TV enquanto eu saía de casa todos aqueles anos atrás. Ela me enviou uma carta cerca de 2 meses após a sentença de Léo. Era em um papel de carta caro, cor de creme, que cheirava levemente a perfume. "Querida Ava, tenho pensado muito em você. Sinto muito, muito mesmo por tudo o que aconteceu com o Léo. Sabe, eu nunca apoiei o que ele estava fazendo.
Eu disse para a mamãe e papai que ele estava indo longe demais. Eu sempre te admirei, Ava. Você sempre foi a brilhante. Estou tão orgulhosa do seu incrível sucesso com a Orion. Eu estava justamente dizendo ao meu marido, Marcos, que deveríamos todos jantar em breve. Adoraríamos ver sua nova casa e conhecer seu marido. Vamos deixar toda essa desagradável para trás. Família é tudo, afinal. Com todo o meu amor, Clara. Li a carta 2 vezes, depois soltei uma risada seca e sem humor. Ela não me admirava. Ela não se importava comigo. Ela viu que o navio da família Mendonça estava afundando e estava tentando garantir um lugar no meu bote salva-vidas. Ela queria estar perto do novo dinheiro, do novo poder. Peguei um cartão de anotações branco e escrevi uma única frase nele. Apoio que chega depois da batalha. Não é apoio, é um pedido de desculpas. Coloquei em um envelope e enviei de volta para ela. Nunca mais tive notícias dela. Havia uma estranha solidão em tudo isso. Perceber que toda a sua família biológica é fundamentalmente tóxica. Perceber que não há um único deles que valha a pena salvar. Mas também foi incrivelmente libertador. A âncora havia sido cortada. Eu estava finalmente à deriva, livre. Enquanto o mundo da minha antiga família implodia, o meu se expandia exponencialmente. O caso judicial teve um efeito colateral imprevisto. Tornou a Orion Cybernetics um nome conhecido no mundo corporativo. O Valor Econômico publicou uma reportagem de acompanhamento, não sobre o drama familiar, mas sobre a resiliência da empresa. A narrativa era irresistível. A empresa de tecnologia tão sólida, tão inabalável, que nem mesmo um ataque de falência malicioso e fraudulento conseguiu deixar um arranhão. Manchetes surgiram em revistas de tecnologia e defesa. A CEO de ferro e como a Orion Cybernetics sobreviveu a uma emboscada corporativa. O telefone começou a tocar sem parar. Não apenas agências governamentais, grandes bancos, conglomerados de transporte internacional, sistemas de saúde, todos queriam o software de segurança construído pela imperturbável Ava Reed. Contratamos mais 50 engenheiros nos primeiros 3 meses. Tivemos que alugar o espaço de escritório no prédio ao lado, apenas para acomodar todo mundo. Eu estava andando pelo escritório movimentado uma tarde e ouvi um grupo de novos estagiários conversando na copa. Eles não me viram. Você já conheceu a Ava? Um deles perguntou. Sim, ela participou da nossa revisão de código ontem, respondeu outro. Ela é intensa, mas, cara, ela sabe o que faz. Ela encontrou uma vulnerabilidade crítica no meu código que 3 engenheiros sêniores não tinham visto. Ela é uma lenda, disse o primeiro. Construiu este lugar inteiro do nada. Sem dinheiro de família, sem capital de risco. Apenas pura garra. Sorri para mim mesma e me afastei em silêncio. Eles me respeitavam. Não por causa do meu sobrenome ou de quem era meu pai. Eles me respeitavam pelo trabalho. Os contratos da Orion ultrapassaram 300 milhões no final daquele ano. Expandimos para o setor aeroespacial e começamos a desenvolver protocolos de segurança de IA para redes de satélites. Concordei em dar uma entrevista, e apenas uma. Uma jornalista da Forbes veio ao meu escritório. Ela sentou-se no sofá, apreciando a vista da montanha. Senhora Reed, ela começou. A ascensão de sua empresa tem sido nada menos que meteórica. Mas há sussurros de um passado difícil, uma disputa familiar. Isso ainda a motiva? Olhei para ela, pensando em Léo em uma cela de prisão e em meu pai em seu escritório esvaziado. A motivação evolui, eu disse cuidadosamente. No começo eu funcionava com raiva. Eu queria provar que eles estavam errados. Eu queria gritar para o mundo que eu não era um fracasso. E agora? Ela perguntou. Agora não me importo em provar nada a ninguém, eu disse. A raiva é um combustível barato e sujo. Ela te dá o pontapé inicial, mas não pode te sustentar. Agora eu funciono com propósito. Quero construir coisas que durem. Quero criar sistemas que mantenham as pessoas seguras.
Você tem algo que gostaria de dizer àqueles que duvidaram de você? Ela insistiu. Fiz uma pausa, sabendo que meus pais e Clara leriam este artigo. Algumas pessoas, eu disse lentamente, escolhendo minhas palavras com precisão, não suportam estar erradas. Elas preferem tentar destruir o sucesso de outra pessoa a admitir que cometeram um erro de julgamento. Não tenho nada a dizer a elas. Meu trabalho fala por si. O artigo saiu uma semana depois. Eu o emoldurei, não por vaidade, mas como um lembrete. Olhei para a minha foto na revista. Eu parecia forte, parecia calma. Não parecia a garota que uma vez chorou no chão de seu apartamento porque não podia pagar a conta da internet. Eu havia construído um novo eu do zero. Meu nome era Ava Reed. Eu era mãe, esposa, CEO. Ava Mendonça se foi. Ela morreu naquele tribunal no momento em que o martelo do juiz caiu. A neve cai espessa e pesada nas montanhas no inverno, cobrindo o mundo com um manto de silêncio imaculado e abafado. Eu moro em uma casa de vidro e cedro, aninhado na encosta de uma montanha. É silencioso aqui. É uma noite de terça-feira, 5 anos após o julgamento. Estou sentada na sala de estar, com o fogo crepitando na lareira de pedra. Meu marido, Lucas, está no chão, pacientemente ajudando nossa filha a construir uma torre ridiculamente alta de blocos de madeira. Mais alto, papai, mais alto. Nossa filha, Maia, que agora tem 5 anos, grita de alegria. Ela tem meu cabelo escuro e os olhos gentis e brilhantes de Lucas. Ela está rindo, um som tão puro e livre que parece um calor físico na sala. Nunca lhe disseram para ficar quieta, nunca a fizeram se sentir invisível. Nesta casa, ela é o sol em torno do qual todos nós orbitamos. Eu os observo brincar e sinto uma onda de emoção no peito, tão poderosa que quase dói. É gratidão. Não falo com meus pais há 5 anos. Não sei se estão vivos ou bem. Não sei se Léo saiu da prisão. Não os procuro. As pessoas às vezes me perguntam se tenho arrependimentos, perguntam se sinto falta de ter uma família. Você só tem uma mãe, dizem eles. O sangue fala mais alto. Eles estão errados. O ditado completo é: o sangue do pacto é mais espesso que a água do ventre. A família que você escolhe, os laços que você forja, são mais fortes do que a família em que você simplesmente nasce. Lucas é minha família. Maia é minha família. Minha advogada Eleonora, que vem à nossa casa para a ceia de Natal todos os anos, é minha família. Os amigos que me trouxeram mantimentos quando eu estava sem dinheiro para comprá-los são minha família. Família não é sobre DNA compartilhado, é sobre crença compartilhada. Meus pais nunca acreditaram em mim, eles apostaram contra mim desde o início. Lucas acreditou em mim quando eu não tinha nada além de uma ideia maluca e um computador de segunda mão. Ele acreditou em mim quando eu trabalhava 20 horas por dia. Ele acreditou em mim quando aquele processo ameaçou tirar tudo. Isso é amor, isso é família. Maia derruba a torre de blocos com um triunfante crash e ri incontrolavelmente. Ah, não! Diz Lucas rindo com ela. Temos que reconstruí-la. Faremos ainda melhor desta vez. Melhor! Ela grita. Deixo meu livro de lado e me junto a eles no chão. Posso ajudar? Pergunto. Sim! Diz Maia, me entregando um bloco azul. A mamãe faz a fundação. Pego o bloco e o coloco firmemente no tapete. Ok, digo. Uma fundação forte. Olho para o rosto da minha filha, tão cheio de confiança e alegria. Um dia, ela terá idade suficiente para perguntar sobre seus outros avós. Ela perguntará por que não tem um tio Léo. Eu lhe contarei a verdade. Direi a ela que algumas pessoas neste mundo são construtoras e outras são destruidoras. Direi a ela que sua mãe é uma construtora e que, às vezes, para construir algo bonito e forte, você precisa primeiro limpar o que está podre. Mamãe? Maia pergunta. Sua pequena mão na minha bochecha. Você está chorando? Toco meu rosto e percebo que estou. Algumas lágrimas silenciosas. Mas estou sorrindo. Não, querida, digo. Estou apenas muito, muito feliz. Coloco o próximo bloco na fundação.
Juntos construímos a torre novamente, mais alta e mais firme do que antes. Meu irmão queria me ver quebrada. Meu pai queria me ver implorar. Em vez disso, eles me deram o maior presente que eu poderia receber. Eles me forçaram a me tornar uma lutadora. E nessa luta, descobri quem eu realmente era. Não sou uma vítima, não sou uma Mendonça. Eu sou Ava. Pego minha filha no colo e beijo o topo de sua cabeça. Ela cheira a sabonete e pura inocência. Você nunca os conhecerá, sussurro. Baixo demais para ela ouvir. Você nunca conhecerá essa frieza. Você só conhecerá o calor. O vento uiva lá fora, sacudindo as janelas. Mas dentro de nossa casa, tudo está quente. Tudo está seguro. Eles me arrastaram para um tribunal para me destruir. E ao fazerem isso, eles me libertaram. E assim como saí daquele tribunal, eu caminho pela minha vida agora. Calma, forte, inabalável. Fim da história.